Fala pessoal, Camaera Rocha aqui falando, e hoje eu vou estar mostrando para vocês esse kit que eu montei, que é composto de uma extensão e um kit de adaptadores que me permite utilizar o carregador portátil em 4 condições de tomada diferentes. A ideia é que eu possa, em uma ocasião de viagem, onde não tem uma estação de carregamento fixa, eu estar me adaptando à condição que eu tenho naquele ambiente. Então eu montei uma extensão para um evento de emergência, além dos plugs adaptadores que vai direto no carregador portátil, de acordo com a condição que eu tiver no momento. Conforme vocês podem ver no card acima, antes, quando eu adquiri o veículo, eu já fui preparando a infraestrutura da minha casa e já deixei a instalação feita para a utilização desse tipo de plug, em função de eu não saber quando que iria chegar o carro, nem quando iria chegar o carregador portátil, já que o Wallbox vinha junto com o carro. Tem 2 residências, uma no Rio e em Paraty, então uma residência eu vou deixar o Wallbox fixo e a outra eu vou colocar o carregador portátil para utilizar como estação de carregamento e também em caso de viagens na estrada, em situações mais extras, de emergência e etc. Então, eu fiz essa extensão. É uma extensão que tem 15,5 metros de comprimento. Coloquei o plug padrão, que é o mesmo que eu utilizo na minha tomada de sobrepor, na minha infraestrutura. O outro lado, fêmea, me permite conectar o carregador portátil nele. Esse carregador portátil é um carregador de 7 kW bivolt automático que me permite selecionar a amperagem e ele me permite selecionar se ele tem terra ou não, se a instalação tem terra ou não. Então, se eu sei que a instalação tem terra, eu seleciono que tem terra. Se eu não souber, eu posso selecionar que não tem. Embora, se eu selecionar que tenha e não tiver, ele não vai habilitar a possibilidade de carregamento, ele vai ficar inoperante. Então, obrigatoriamente, eu vou ter que mudar. E qual que é a ideia? Além da extensão atender uma situação de emergência, o carregador de 7 kW, ele só me dá essa capacidade na utilização do plug de 32 A. Abaixo disso, eu tenho que seguir aquele padrãozinho. Tomada de 10 A, 20 A. 10 A 127, 20 A 127, 220 20 A e 220 32 A. Então são 4 condições. Então o que que eu fiz? Inicialmente eu fiz esse adaptador, que é um rabichozinho fêmea, que eu conectaria no carregador portátil. Então vamos supor que eu chegue num local que eu não tenha a tomada de 32 A. Lembrando que eu comprei isso para utilizar a princípio na minha casa, certo? Tem a minha instalação dimensionada para isso. Mas se eu tiver o plug, eu vou conectar. Cheguei no local, não tem esse plug. Eu vou conectar automaticamente esse meu rabicho. É um rabicho feito com um cabo de 6 milímetros, de 3 vias. Aqui eu coloquei um plug emborrachado de 20 amperes. É um plug mais resistente, né? Resistente à queda e à temperatura. Então eu cheguei lá, não tem o plug azul de 32 amperes, vou procurar uma tomada de 20 amperes, 220 volts. Se tiver, beleza, vou plugar lá e vai funcionar. Se tiver o terra, eu seleciono o equipamento com terra. Se não tiver terra, eu seleciono o equipamento sem terra. Como eu falei, tendo ou não tendo, de acordo com a seleção que eu fizer no carregador, ele vai sinalizar aqui, vai ficar vermelho, e quando tiver disponível para carregamento, ele vai ficar verde. Então vamos supor que eu tenha uma tomada de 220 volts, 20 amperes. Eu vou selecionar ali 20 amperes ou 24 amperes ali no equipamento e vou conectar lá. Ah, beleza, eu não tenho uma tomada de 220 volts, só tenho de 127.
é quantos amperes? 20 amperes? Então esse meu plug entra direto. Vou conectar meu plug lá e vou selecionar aqui 20 amperes. E ele automaticamente vai fazer a seleção de tensão de 127 volts. Ele reconhece e aparece na tela. Ah, eu não tenho a tomada de 20 amperes, 127 volts. Só tenho uma de 10 amperes. 10 amperes eu vou utilizar um adaptadorzinho desses que vende no material de construção e vou conectar lá e vai carregar. Bem mais lento, mas vai carregar. Conforme vocês podem ver no vídeo que eu vou deixar no final o card, ele é um carregamento muito lento. 10 amperes, 127 volts, demora uma eternidade. Mas no caso de uma emergência, você vai ter como fazer alguma carga que seja para poder se safar. Inicialmente seria essa a ideia. Quando eu comprei o carregador portátil, ele veio com esse plug de brinde. Então eu aproveitei o plug, fiz mais um rabichozinho com um plug de 10 amperes. Por que eu fiz isso? Porque aqui eu coloquei o terra. Nesse adaptador eu não tenho terra. Então se eu puder estar sempre utilizando terra, tendo terra disponível, numa tomada de 10 amperes, 127 volts, é melhor, porque aumenta minha segurança. Então, veio esse plugzinho, brinde, eu fiz um rabicho e agora eu tenho uma opção de utilizar 10 amperes com terra e não preciso utilizar esse adaptador. Embora eu já tenha utilizado, conforme o vídeo que está disponível, para poder carregar, e é muito lento, deixei a noite toda, em 7 horas ele carregou 17%, com 127 volts, 10 amperes. Né? Utilizando esse mesmo kit aqui, eu fiz uma experiência aqui na minha casa. Eu conheço a minha instalação, então é mais controlado, mas mesmo assim eu fiquei monitorando, verificando a temperatura. Então eu coloquei ele nessa condição, na tomada de 10 amperes, e selecionei 24 amperes aqui no carregador. Não tive problema de superaquecimento na minha instalação, não desarmou o disjuntor, porém ele me carregou em 2,2 kWh, mais uma lentidão. Mas ainda assim é mais rápido do que 1 kWh em 10 amperes 127 volts, ou 0,9 que é o que estava carregando real. Então, esse é o kit, é uma ideia para vocês aí. Carregador 7 kW, 32 amperes, uma extensãozinha para um caso de emergência, um plugzinho que me permite utilizar 32 amperes, 10 amperes, 127, 20 amperes, 127, 20 amperes, 220 volts. Então são 4 condições que somente com esse rabicho e esse adaptador, ou com esses 2 rabichozinhos aqui, que eu posso colocar aqui junto do meu carregador, eu utilizo em 4 tomadas diferentes. Não fico amarrado a uma tomada. Onde eu chegar e tiver a melhor condição de carregamento, eu vou me aproveitar dela. Então, segue aí essa ideia. Quem gostou, deixa um like, siga o canal, tem outras informações. E mais para frente eu vou mostrar outras novidades e outras ideias. Valeu? Abraço.